Oi, pessoal. Esse é a nossa videoaula de programação inteira. E após ter estudado programação linear, modelos matemáticos, algumas noções de álgebra linear o al- para o desenvolvimento do algoritmo simplex para a resolução de programas lineares, a gente vai passar para a parte de programação linear inteira, ou seja, a gente vai exigir, nesse momento, que as nossas soluções tenham valores inteiros, certo? Então eu peguei uma figura no Google Imagens, certo? Como a gente sabe, o conjunto de soluções de um programa linear, ele é visto como um poliedro, conforme essa imagem. Esse poliedro, essa região em amarelo. E o método simplex que a gente estudou passeia pelos vértices do poliedro, porque a gente utilizou um teorema que infelizmente a gente não provou, e garante que vértices do poliedro e soluções básicas viáveis da forma padrão de um programa linear são equivalentes, tá? A questão também é que a gente argumentou que necessariamente, caso o nosso programa linear tenha solução ótima, caso ele não seja limitado, então existe um vértice e é uma solução ótima. Então basta a gente passear pelos vértices do poliedro, pela, de acordo com as iterações do método simplex, que eventualmente a gente encontra uma solução ótima, tá? Quando a gente trata de programação linear inteira, o nosso espaço de soluções, o nosso conjunto viável de soluções, ele já não passa a ser descrito por um poliedro, mas ele passa a ser descrito por um poliedro em interseção com uma malha de pontos inteiros. Como a gente está observando uma figura bidimensional, a gente está observando uma malha de pontos inteiros bidimensional. Daí, o nosso conjunto de soluções são os pontos dessa malha de pontos inteiros bidimensional que ocorre dentro desse poliedro, inclusive como um vértice do poliedro bem aqui. Se você notar, nem todos os vértices do poliedro são pontos inteiros, certo? Alguns vértices do poliedro são fracionários, ou seja, a depender da sua função objetiva, o método simplex ele pode te levar para uma solução fracionária. Dessa forma, apenas o método simplex não é o bastante para que você seja capaz de resolver um programa linear inteiro. A bem da verdade, enquanto os programas lineares têm tempo de resolução polinomial, são problemas fáceis de resolver, não pelo método simplex. Quer dizer, na prática o método simplex é bom bastante, mas na teoria quem dá o bound de tempo de resolução polinomial são os métodos é o método do elipsoide. De toda forma, enquanto programação linear pode ser resolvida em tempo polinomial e a gente utiliza o simplex na prática porque tem um desempenho bom, no caso médio, e é de fácil implementação frente à elipsoide, programação inteira, por outro lado, não tem problemas necessariamente fáceis de serem resolvidos. Em verdade, programação inteira, ou seja, programas lineares em que se exige que as variáveis assumam valores inteiros, são problemas NP difíceis, ou seja, todos os problemas na classe NP podem se reduzir à programação inteira, certo? Nas nossas notas de aula, a gente tem uma breve introdução sobre essa relação que existe entre programação linear sendo uma versão fraca de programação inteira e, portanto, mais fácil de resolver, programação inteira sendo uma versão mais difícil de programação linear devido à integralidade das variáveis e sendo NP difícil, e o exercício 84, ele justamente pede para que você, ele não diz com essas palavras, mas ele pede para
você mostrar que programação inteira não é fácil de ser abordada. O exercício 84 pede para você mostrar que o problema 3SAT, que é o problema de satisfação de fórmulas booleanas na forma 3CNF, ele pode ser modelado como um problema de programação linear inteira, certo? Ou seja, com uma função objetiva, com restrições e com a natureza das variáveis inteira. Nesse caso, as variáveis basta ser binárias, né? Assumir valor 0 ou 1. Como você é capaz de modelar o 3SAT como um programa linear inteiro, você mostra que todo problema em NP se reduz polinomialmente a 3SAT e 3SAT, com a sua resolução do exercício 84, se reduz polinomialmente à programação inteira. Como programação inteira não é um problema de decisão, então ela não se encontra em NP, mas todos os problemas em NP, com esse argumento que eu acabei de dizer, se reduzem a programação inteira. Então, programação inteira tem problemas NP difíceis, certo? Apesar disso, existem formas de você abordar a programação inteira partindo de programação linear. Ou seja, você pode começar considerando o seu programa linear, desconsiderando a integralidade das suas variáveis, e aos poucos você pode ir buscando essa integralidade. Existem duas técnicas mais comuns em relação a você começar com variáveis que podem assumir valores fracionários e ir perdendo essa fracionalidade aos poucos. Você pode utilizar a geração de cortes, e a gente vai ver uma bem clássica aqui. E você também pode utilizar a técnica de branch and bound, que é quando você faz uma espécie de divisão e conquista para resolver o seu programa inteiro. Tá? Começando com geração de cortes, a gente só vai ver um tipo de cortes, uma família de cortes, que são os cortes de Gomurch-Vatal. Mas a ideia por trás de geração de cortes é sempre a mesma. Você precisa resolver o seu programa linear inteiro desconsiderando a integralidade e gerar cortes, que são restrições adicionais para o seu modelo, de tal forma que a solução ótima da sua relaxação linear, que é quando você desconsidera a integralidade, se torna inviável com a nova restrição, e a nova restrição não inviabiliza nenhuma solução inteira original para o problema, tá bem? Então, em programação inteira, a gente tem que a forma padrão é acrescida da seguinte restrição. A gente exige que as variáveis elas não apenas sejam não negativas, a gente exige que as variáveis assumam valores não negativos e inteiros. De outra forma, a gente tem exatamente a mesma forma padrão, uma função de maximização linear, né? Ou seja, o produto interno entre um vetor de coeficientes e um vetor de variáveis. Um sistema linear como o nosso conjunto de restrições, e a natureza das nossas variáveis, foi a única coisa que mudou na forma padrão. Agora, elas precisam ser tanto não negativas como inteiras, tá bem? E claro, como é de se esperar na nossa forma padrão, o vetor B de termos independentes, ele também é não negativo. Como é que a gente aborda a resolução de um programa inteiro utilizando essa família de cortes? Bem, o que a gente vai fazer inicialmente é desconsiderar a integralidade das variáveis. Ou seja, a gente vai resolver o nosso programa linear inteiro desconsiderando a integralidade das variáveis, ou seja, a gente vai resolver a relaxação linear do nosso programa linear inteiro, considerando as nossas variáveis apenas como não negativas. Ou seja, inicialmente a gente vai encarar ele como um programa linear, sem a integralidade. Daí, a gente sabe resolver esse programa linear, certo? E a gente encontra uma solução ótima para o nosso programa linear a partir do método simplex, né, associada com uma base B. Lembrando, né, que toda solução ótima
que o método simplex é capaz de nos retornar são soluções básicas. Então, a solução ótima que o método simplex é capaz de nos retornar, caso haja uma, é uma solução associada a uma base dentro do conjunto de vetores coluna da matriz. Pois bem, uma vez que a gente tem essa base da nossa solução básica ótima, a gente vai admitir que a nossa solução básica ótima tem as variáveis xb como as variáveis básicas e as variáveis xn como as nossas variáveis não básicas. E como se trata de uma solução básica, apenas as variáveis básicas podem assumir valores não nulos, enquanto todas as variáveis não básicas assumem valores nulos, tá bem? Então a gente vai representar a nossa solução básica ótima como as variáveis xb assumindo o valor x barra b e as variáveis xn assumindo o valor zero. Tá bem? A gente reescreve a nossa relaxação linear colocando em evidência a nossa base, tá bem? E é o seguinte, uma vez que a gente resolveu o nosso programa linear, a nossa relaxação linear do nosso programa linear inteiro, a gente tem duas situações a encarar. É perfeitamente possível que o vértice da nossa solução associado à nossa solução ótima seja de fato um vértice inteiro, né? Se a nossa função objetivo estivesse apontando para cá ou estivesse apontando para cá nessas direções, esse vértice ele seria a nossa solução ótima e por acaso ele seria um ponto inteiro. Caso o nosso vértice de fato seja um ponto inteiro, ou seja, as nossas variáveis não básicas já estão valoradas com um zero, então necessariamente elas têm valor inteiro. Resta as nossas variáveis xb, as nossas variáveis básicas. Se os valores associados às nossas variáveis básicas é inteiro, então x barra b para as nossas variáveis básicas e zero para as nossas variáveis não básicas já formam a solução inteira e, portanto, se encontra no poliedro que é o espaço solução da nossa relaxação linear em interseção com uma nuvem de pontos inteiros, né? Portanto, essa solução, caso x barra b seja inteiro, já é uma solução inteira dentro do nosso espaço viável. Portanto, a gente não tem nada para fazer, né? É perfeitamente possível que a gente, utilizando o método simplex, seja capaz de encontrar uma solução ótima inteira. É um caso. Nesse caso, a gente não precisa fazer nada, né? Caso o simplex, por exemplo, diga para a gente que isso aqui é uma solução ótima. Então, a gente não precisa fazer muita coisa. A gente já tem uma solução ótima inteira. Caso x barra b não seja inteiro, caso os valores associados às nossas variáveis básicas não sejam um vetor de inteiros, então existe alguma componente desse vetor que não é inteira. A gente vai admitir que a variável que não é inteira é a variável xbi, ou seja, é a variável de índice i dentro das variáveis básicas. A gente vai admitir que a variável xbi ela assume um valor x barra bi que não é inteiro. Então a gente vai utilizar as restrições que a gente colocou com a base colocada em evidência, né? A gente vai utilizar essas restrições com a base em evidência para desenvolver um corte de Gomori-Shivato. A gente vai utilizar essas restrições com a base em evidência para desenvolver uma nova restrição que é capaz de cortar a nossa solução ótima fracionária e preservar todas as nossas soluções viáveis inteiras. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, como a gente está interessado na iésima variável básica, é natural que a gente esteja dentro dessas restrições aqui, né, que envolvem x barra b, que a gente esteja interessado na iésima restrição, na iésima linha dessa equação matricial. Pois bem, então a gente vai chamar a iésima componente de AB-1b desse cara de D, certo? Lembrando que isso aqui é um vetor, né? É um vetor coluna, então D
a iésima componente desse vetor coluna é apenas um inteiro, quer dizer, é apenas um escalar, né? E a gente vai considerar a iésima linha dessa matriz, da matriz AB a menos 1 a N. A gente vai chamar essa iésima linha de A transposto. Lembrando, né, os nossos vetores sempre são colunas. Então, se a gente quiser falar de uma linha, a gente vai transpor um vetor, certo? Daí, a gente está pegando a iésima linha desse vetor e a gente está chamando ela de A transposto. Então, quando a gente considerar a iésima igualdade desse conjunto de restrições, a gente vai passar essa parte para a esquerda, certo? E aqui a gente está considerando as variáveis valoradas, ou seja, xb com o valor x barra b e xn com o valor zero. Quando a gente for considerar a iésima restrição desse conjunto de restrições, passando esse termo para o outro lado, para a esquerda, a gente vai considerar apenas as variáveis e não elas com valores associados, tá? Então a gente vai considerar xb e a gente vai considerar xn, passando esse cara para o outro lado. Então a gente vai ter xbi, né? Já que a gente está na iésima linha da 7.5, xbi, esse menos AB a menos 1AN vai passar para o outro lado, e a gente sabe que a iésima linha do AB a menos 1AN a gente está chamando de A transposto, né? Mais A transposto, que é esse menos AB a menos 1N passando para o outro lado. Aqui ele está menos A transposto, do outro lado vai ser mais A transposto. As variáveis não básicas, a gente vai considerá-las como xn, não valoradas como zero, multiplicado, né, esse A transposto multiplicado por xn, igual a d, que é justamente a iésima componente desse cara que ficou na direita, igual a d. Então, quando a gente fizer quando a gente aplicar essas renomeações, chamar a iésima componente de AB a menos 1b de d e a iésima linha de AB a menos 1n de A transposto, e passar esse cara para o outro lado e desconsiderar os valores nas variáveis e considerar apenas as variáveis, a gente vai ter que essa é a iésima linha desse conjunto de igualdade, certo? Então a gente vai ter que essa é a restrição com a nossa base ótima colocada em evidência, né? Essa é a iésima restrição justamente associada a nossa variável xbi, que na nossa solução ótima não assumiu um valor inteiro, assumiu um valor fracionário. Lembrando que x barra bi assume justamente como valor a iésima componente de AB a menos 1b, assume como valor justamente d, certo? Que é a iésima componente de AB a menos 1b. Como x barra bi assume justamente d e a gente está admitindo que x barra bi não assume um valor inteiro, então d é um valor fracionário, tá? Tenha em mente isso. Nessa iésima restrição desse conjunto de restrições, esse valor d, pela nossa suposição de que x barra bi não é um valor inteiro, d acaba sendo um valor fracionário. Daí a gente tem a nossa iésima igualdade, tá? O que a gente vai fazer com ela? A partir dela, a gente vai desenvolver um corte, uma nova restrição capaz de cortar a nossa solução ótima, sem desconsiderar as nossas soluções inteiras, da seguinte forma. A partir dela, a gente vai relaxar ela um pouco, né? Se essa restrição é válida na igualdade, então ela certamente é válida como menor ou igual, tá bem? Né? Porque afinal, se a gente tem essa igualdade, a gente tem um menor ou igual e um maior ou igual. Por enquanto, a gente não vai precisar do maior ou igual. A gente só vai considerar ela como sendo um menor ou igual. Se a gente observar, essa variável xbi é como se ela estivesse sendo multiplicada por um coeficiente 1. E esse vetor A transposto, ele está representando os coeficientes que estão multiplicando as variáveis xn. E a gente sabe que
o valor D é um valor fracionário. Tá bem? O que a gente vai fazer? Bem, como a gente está admitindo que as nossas variáveis são sempre não negativas, e a gente tem que esse lado precisa sempre ser menor ou igual a esse, se a gente considerar uma transformação no lado esquerdo, onde todos esses coeficientes que a gente não conhece, esse aqui a gente sabe que é inteiro, a gente sabe que é 1, mas esses aqui a gente não conhece, se a gente considerar uma transformação que diminui o valor desses coeficientes, o valor do lado esquerdo não pode aumentar. O valor do lado esquerdo só pode diminuir. Então, uma coisa que pode diminuir o valor desses coeficientes é considerar o piso desses coeficientes em vez de considerá-los, certo? Considerar o piso no lugar deles, o piso deles em seu lugar. Dessa forma, quando a gente considera o piso desses coeficientes A, esse lado esquerdo ele só pode diminuir, porque a gente sabe que as variáveis xn elas precisam assumir valores não negativos. Daí, o lado esquerdo só pode diminuir. Então, a gente considerar o piso desses coeficientes A não prejudica a natureza dessa restrição de menor ou igual, certo? Daí a gente sabe que é possível fazer essa transformação a partir dessa restrição, considerar essa nova restrição, levando em conta o piso dos coeficientes em vez dos coeficientes, sem causar nenhum transtorno para esse menor ou igual. Tá bem? A partir do momento que a gente faz isso, a gente pode observar o seguinte nessa nova restrição. O coeficiente de xbi é o valor 1, é inteiro. Esses pisos, pela definição de piso, necessariamente são inteiros. E as variáveis xbi e xn precisam assumir valores inteiros. Esse é o nosso objetivo como solução. Então, para o que nos interessa, esse lado esquerdo só pode assumir valores inteiros, né? Ou seja, xbi é um inteiro. Aqui a gente tem um produto interno de um vetor de inteiros e um vetor de variáveis que só podem assumir valores inteiros. Então, esse produto interno precisa dar um valor inteiro. E aqui a gente tem a soma de dois valores inteiros. Então, esse lado esquerdo ele precisa ser um valor inteiro, menor ou igual que um valor que a gente viu ser assumidamente fracionário, porque a gente sabe que D é justamente o valor que a variável xbi recebe na solução ótima. E a gente está considerando que xbi recebeu um valor fracionário. Então, D é um valor fracionário. Ou seja, a gente está dizendo que um valor inteiro precisa ser menor ou igual que um valor fracionário. Ora, se esse valor inteiro precisa ser menor ou igual que um valor fracionário, ele necessariamente também é menor ou igual que o piso desse valor fracionário, né? Não faz mal eu trocar o valor D pelo piso de D. Afinal, eu sei que do lado esquerdo sempre vai haver um valor inteiro. Então, um valor inteiro menor ou igual a D e um valor inteiro menor ou igual que o piso de D, não há problema, tá bom? Então, esse é o próximo passo. A gente vai trocar o valor D pelo piso de D. E aí a gente obtém a nossa restrição 7.8. Agora todos os nossos coeficientes são inteiros. Coeficiente 1. Os coeficientes A foram trocados pelos pisos dele. E o nosso termo independente também é um valor inteiro. E como a gente vem argumentando, em nenhum momento a gente tomou um passo que ferisse a viabilidade das nossas soluções. A gente nunca feriu essa restrição de menor ou igual, né? A gente abaixou o valor dos coeficientes para variáveis não negativas. Então, esse lado esquerdo só pode diminuir. E uma vez que ele diminuiu para se tornar um valor inteiro, a gente abaixou um valor fracionário do lado direito para o piso dele, certo? Então isso aqui continua sendo satisfeito. O que a gente faz com a restrição 7.8? A gente vai pegar
a restrição 7.7, que é uma igualdade, e a gente vai subtrair a restrição 7.8. Quando a gente fizer isso, esse XVI vai ser cancelado com esse XVI. Esse A transposto vai ter subtraído de si o seu próprio piso, ou seja, a gente vai ficar apenas com a parte fracionária do A transposto. A gente vai tirar a parte inteira dele. E do lado direito a gente vai ficar com D menos o piso de D. Ou seja, do lado direito a gente também vai ficar com apenas a parte fracionária de D, sem a parte inteira. Como aqui a gente tem uma restrição de igual e a gente vai estar subtraindo uma restrição de menor ou igual, a gente vai ficar com uma restrição de maior ou igual, certo? Esses dois lados são iguais e a gente vai estar tirando do lado esquerdo uma quantidade que é menor ou igual que a quantidade que a gente vai estar tirando do lado direito. Portanto, o resultado é que a quantidade resultante no lado esquerdo precisa ser maior ou igual que a quantidade resultante no lado direito. E daí a gente tem o nosso resultado, que é a equação 7.9 e a inequação 7.9. E a inequação 7.9 é o que a gente chama de corte de Gomori. Uma coisa que você vai notar é que como o valor D é fracionário, pelas nossas suposições de que XVI é uma variável da nossa solução básica e recebeu um valor fracionário, então D menos piso de D é um valor positivo. Como D menos piso de D é um valor positivo, a gente está forçando que uma das variáveis não básicas precisa assumir um valor maior que zero para, junto com seus coeficientes, superar esse valor positivo que se encontra no lado direito. Ou seja, como as nossas variáveis básicas, pelo menos uma delas, desculpa, as nossas variáveis não básicas, pelo menos uma delas, precisa assumir um valor não nulo para que essa restrição 7.9 seja satisfeita, porque esse lado aqui é necessariamente positivo, a gente está necessariamente cortando a nossa solução básica ótima, a partir da qual essa restrição foi desenvolvida. Porque essa restrição está dizendo que pelo menos uma das nossas não básicas, e todas na nossa solução ótima são nulas, pelo menos uma delas precisa ser não nula. Tudo bem? Então isso, a nossa solução básica ótima não satisfaz. A nossa solução básica ótima não satisfaz 7.9, porque todas as nossas variáveis básicas são nulas. Todas as nossas variáveis não básicas são nulas e, portanto, o lado esquerdo se torna zero e não pode ser maior ou igual que essa quantidade positiva que se encontra no lado direito. Essa é a ideia por trás dos cortes de Gomori, e vale ressaltar que a gente obteve a restrição 7.9, o corte de Gomori, sempre considerando passos que não ferissem a viabilidade das nossas soluções viáveis inteiras, certo? A gente sempre respeitou as nossas soluções viáveis inteiras e o nosso objetivo com a subtração da 7.8 na 7.7 era criar uma restrição que cortasse a nossa solução básica fracionária, a nossa solução básica ótima fracionária. Mas a gente fez esse desenvolvimento sem nunca ferir a viabilidade das nossas soluções inteiras. Portanto, isso aqui é um corte, tá bem? Ele corta a nossa solução ótima, a nossa solução básica ótima fracionária, mas ele é desenvolvido de tal forma que a viabilidade das nossas soluções viáveis inteiras é mantida. O que a gente faz com o corte de Gomori? Veja só, a gente pegou o nosso programa inteiro, considerou a relaxação linear dele, ou seja, descartou a integralidade das variáveis e resolveu como a gente sabe resolver, com o método simplex.
Se a gente encontrou uma solução básica ótima inteira, a gente terminou. Se não, a gente conhece uma forma de gerar esse corte bem aqui. O que a gente faz com esse corte? A gente pega o nosso modelo original, né? A mesma função objetiva, as nossas restrições originais e as nossas variáveis originais, e a gente acrescenta o corte de Gomori que a gente tem desenvolvido. Esse modelo bem aqui, ele é equivalente ao nosso modelo original. Haja visto que as soluções viáveis inteiras em AX igual a B, nenhuma delas viola o corte de Gomori que a gente desenvolveu, tá bem? Então, acrescentar o corte de Gomori não descarta nenhuma solução viável inteira das nossas restrições originais. Mas a gente sabe que se a gente fosse resolver esse modelo sem o corte de Gomori, a gente chegaria numa solução ótima fracionária. E foi a partir dela que a gente desenvolveu esse corte de Gomori, que é capaz de cortá-la, de desconsiderá-la, sem desconsiderar as nossas soluções inteiras, as nossas soluções viáveis inteiras originais. Daí, o que a gente precisa fazer com esse modelo equivalente é resolvê-lo. Mais uma vez, a gente descartaria a integralidade dessas soluções, dessas variáveis, a gente consideraria a relaxação linear desse modelo e o resolveria. Dessa vez, a nossa solução básica ótima anterior não seria a nossa solução básica ótima, porque a restrição 7.12 foi desenvolvida para cortá-la, respeitando as nossas soluções inteiras, e a gente teria mais uma oportunidade de checar uma nova solução básica ótima. Se ela fosse inteira, a gente pararia. Se ela fosse fracionária, a gente desenvolveria outro corte de Gomori e continuaria esse procedimento. Existe uma prova de que não são necessários uma quantidade infinita de cortes de Gomori. Ou seja, esse procedimento ele necessariamente termina. Existe um momento em que, após acrescentar uma certa quantidade de cortes de Gomori no modelo original e reotimizá-lo, fazer novamente a resolução desse modelo, eventualmente você chega em uma solução básica ótima inteira. E como os cortes de Gomori nunca violam o espaço viável do programa linear inteiro original, essa solução básica ótima inteira que eventualmente você encontra é uma solução básica ótima inteira para o seu problema original. Portanto, a técnica dos cortes de Gomori termina, a técnica de geração de cortes de Gomori ela termina com você descobrindo que o seu problema ou ele é limitado ou inviável, ou com uma solução básica ótima inteira, né? Uma solução inteira para o seu problema original, pela equivalência dos sucessivos programas lineares que você vai montando, acrescentando cortes de Gomori, certo? Mas tem um porém. Apesar da gente ter uma garantia de que o método dos cortes de Gomori termina, a gente não pode garantir que vão ser necessárias uma quantidade polinomial de cortes de Gomori para você eventualmente resolver um programa, uma relaxação linear e encontrar uma solução inteira. Se assim fosse, programação linear inteira teria problemas necessariamente fáceis, certo? Porque a gente tem a complexidade polinomial para resolver programação linear. Se a gente fosse capaz de utilizar uma quantidade polinomial de cortes de Gomori para eventualmente encontrar uma solução básica ótima inteira em uma relaxação linear, esse método seria suficiente para resolver programação linear inteira em tempo polinomial. Bom, esse não é o caso, tá? A gente tem a garantia, vale para ressaltar para não confundir, né? A gente tem a garantia de que, eventualmente, após uma quantidade finita de cortes de Gomori serem gerados, a gente encontra uma solução básica ótima inteira,
mas a gente não sabe mensurar quantos cortes de Gomori são necessários. Eles não necessariamente são limitados por algum polinômio, tá bem? Pois bem, essa é a técnica de cortes Gomori. Existem diversas outras famílias de corte, e na nossa próxima aula a gente vai ver relaxação lagrangiana e dualidade. Então até lá.